Começamos então na semana passada a estudar as cartas de João, as 3 cartas de João. Na semana passada foi mais uma introdução, mais genérica, né? Falando um pouquinho sobre as cartas de João, as 5 cartas de João, sobre um pouco da história, né? Em que época foi escrito, 85 depois de Cristo, essas cartas no ano 90, mais ou menos, depois de Cristo, e o Apocalipse 95 depois de Cristo, né? Então, quem perdeu o estudo da semana passada está lá na playlist. Criei uma playlist As Cartas de João no nosso canal do YouTube, então basta acessar lá a playlist As Cartas de João e vai ter acesso aí ao estudo da semana passada, que era a introdução, e hoje a gente vai ver principalmente os versículos 1 até 4. 1 João 1 a 4 diz: o que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Muito bem, vamos começar com essa parte aqui. O que vimos, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos. Vejam, só pode ser João, né, que está escrevendo isso. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos. É uma testemunha ocular, é alguém que presenciou o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Só pode ser de fato João, né? Que ouviu as mensagens de Jesus, que ouviu as palavras de Jesus, que estava lá no Sermão do Monte, ouvindo o Sermão do Monte de Jesus, que estava ouvindo tudo que Jesus falou, aquele que presenciou tudo, aquele que viu com seus próprios olhos, o que contemplamos, diz ele, né? Que contemplamos os milagres de Jesus. As nossas mãos apalparam, né? João teve contato pessoal com Jesus. Imaginem isso, né? João agora falando para suas igrejas, ele que tinha estado com Jesus. João viu Jesus andando sobre as águas, né? Quando eles estavam no mar da Galileia, no meio daquela tempestade, achavam que iam morrer no meio da tempestade, naquele barquinho com as ondas, né, batendo contra aquele barquinho, e de repente Jesus vem andando sobre as águas se silenciam, e Pedro começa a andar. Então, João presenciou isso tudo, né? E o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos, diz João. Nós a vimos. Vimos quem? A vida, ele está dizendo, né? A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês. E depois ele ainda diz: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos. Então João está proclamando o que ele próprio viu e ouviu, né, sobre Jesus. Agora notem o início dessa carta. O que era desde o princípio, diz João. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Vejam aqui esse início, o que era desde o princípio. Proclamamos a respeito da palavra, letra maiúscula, palavra da vida. A vida se manifestou. Por que eu estou frisando isso? Porque isso daqui, pessoal, daria uma mensagem só sobre essa primeira frase. Essa primeira frase é importantíssima e
o significado profundo dela é extremamente grande. Essa primeira frase é a mesma primeira frase do Evangelho de João. João começa o seu Evangelho assim, né? Deixa eu tentar colocar aqui, olha aqui, ó, vamos colocar lado a lado. Primeira carta de João diz, o que era desde o princípio. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra da vida. Então, o início da carta é o mesmo início do Evangelho, que, por sinal, é o mesmo início da Bíblia, Gênesis capítulo 1. Né? Gênesis capítulo 1 é a criação, e começa, no princípio criou Deus. E João, do seu Evangelho, João já está fazendo referência a isso. No princípio. Agora, quem é que estava no princípio? No princípio era aquele que é a palavra, né? O verbo. Antigamente, nas Bíblias mais antigas, vinha... No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, no princípio era aquele que é a palavra. Deus Filho, Jesus Cristo é a palavra, né? A palavra que se fez carne. Mas vejam, o que era desde o princípio. Isso tem significados muito profundos. No princípio é aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Quem é? Jesus. Versículo 14, João vai falar... E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra se fez carne. Quer dizer, Deus Filho, a palavra eterna, né? Aquele que estava com o Pai e com o Espírito Santo desde antes da criação do mundo, aquele que criou o mundo. E agora vejam o significado disso, pessoal. Como é que Deus fala sobre ele mesmo no Antigo Testamento? Uma frase meio enigmática. Como Deus se define? E Deus diz, eu sou. Simplesmente isso, eu sou. Verbo ser, existir. Deus é aquele que existe por si mesmo. Deus tem vida eterna. Deus é a existência eterna. Nós temos dia de nascimento, né? Nós envelhecemos, nós morremos, nós não somos eternos. Nós recebemos a existência. Deus é a existência, Ele é. Por isso Ele diz, eu sou. Deus é aquele que é. Deus é o ser, Deus é a existência. E Ele dá a existência. E Ele cria o mundo e Ele dá existência ao ser humano. Mas Ele é Ele é a essência da existência. Ele é a própria existência. Deus é a vida. E agora o que João está falando? Que a vida, olha, o que era desde o princípio, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A respeito da palavra da vida. E agora veja a continuação. Nele estava a vida, diz João, o Evangelho de João, e esta era a luz dos homens. E aqui na carta de João ele diz, a palavra da vida, a vida se manifestou. Nele estava a vida. Nele quem? Em Jesus. Jesus é Deus. Nele está a vida. E esta era a luz dos homens. Quer dizer, nele, Jesus, em Jesus estava a vida. E agora na carta João diz, a vida se manifestou. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne, Deus Filho se fez carne. E quando Deus Filho se faz carne, a vida desce à terra e se encarna. A existência se faz carne, a vida se faz carne, a vida se manifestou. A vida estava na terra. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.
Mas a quantos o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a vida se manifestou. Jesus é a vida, a vida. E agora, notem como João continua. No Evangelho, ele pega essa parte mais da eternidade, Deus da eternidade, Jesus é o Deus eterno que participa da criação vindo ao mundo. Agora, na carta de João, ele vai além. Ele dá um passo a mais. Na carta ele fala que a vida se manifestou e nós a vimos, diz João. Nós a vimos e dela testemunhamos. Nós a vimos. Nesse sentido, João não tem dúvida de quem é Jesus, de que Jesus é Deus na terra e é a vida na terra. João vê Jesus ressuscitando Lázaro depois de 3 dias morto e Jesus simplesmente diz: saia. João presencia os milagres e as ressurreições de Jesus. O filho da viúva de Naim, em que Jesus simplesmente diz: Talita cumi, menina levanta, e estava morta. Lázaro, Jesus depois de 4 dias simplesmente chama para fora. João viu tudo que Jesus fez, e João não tem dúvida de que Jesus é a vida na terra. Jesus é Deus na terra e é a vida manifestada na terra. A vida estava aqui. Nós a vimos e dela testemunhamos. Nós a vimos. Quem? A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. Agora, João dá um passo a mais. João fala da vida eterna. E João diz que Jesus é a vida eterna. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Quer dizer, aqui na carta, João está indo um degrau a mais. Nós a vimos, a vida se manifestou. Jesus na terra, a vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus, que estava com o Pai desde a eternidade e agora se manifesta, e agora vem ao mundo. A vida se manifestou, mas quem é a vida? Proclamamos a vocês a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Vejam lá no início, vamos voltar para o início. Quando Adão e Eva caíram em pecado e se tornaram pecadores e se desgraçaram, o que está escrito lá em Gênesis capítulo 2 e 3? Quando eles pecaram, uma das primeiras coisas que Deus faz é expulsá-los do jardim. E diz lá, para que não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente. Se eles, uma vez se tornando pecadores e se desgraçando por causa do pecado, comessem da árvore da vida, viveriam eternamente desgraçados, uma vida desgraçada. Então, uma das primeiras coisas que Deus faz, quando eles caem em pecado, Deus os expulsa do jardim, para que não tivessem mais acesso à árvore da vida, e a árvore da vida é a árvore da vida eterna. Agora, o que nós temos em Jesus? Em Jesus é Deus novamente baixando a árvore da vida à terra. Jesus é a árvore da vida eterna. E em Jesus há vida eterna. Ele é a vida se manifestou e Ele é a vida eterna. Então, veja essa passagem de João 5,24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida. Nós passamos da morte porque nós somos mortais. Na verdade, Jesus, a vida está se manifestando neste mundo onde tudo é mortal. É a vida
a árvore da vida novamente sendo plantada na terra. E essa árvore da vida é Jesus. No meio de um mundo mortal. Nós somos mortais. Mas nós agora podemos, daí vocês começam a entender, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem come deste pão tem vida, e vida eterna. Eu sou a água da vida. Quem beber desta água jamais terá sede. É a vida. Quem come deste pão, do pão da vida eterna, tem vida eterna. Quem bebe desta água, Jesus, eu sou a água, tem vida eterna. Então, no meio de um mundo mortal, em que nós somos mortais, o que é Jesus? Jesus é a vida eterna. E quem crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida. Meus irmãos, nós passamos da morte para a vida eterna. Quando eu vejo João falando dessa forma, e João frisando tanto essa questão, a vida se manifestou, e nele está a vida eterna. Eu fico pensando assim, olha, será que a gente não está acostumado demais? Jesus, 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 e Jesus não se tornou, sabe, será que a gente ainda tem a dimensão de quem é Jesus? Ou a gente está tão acostumado em falar Jesus, Jesus, Jesus é o Salvador, mas será que a gente tem a dimensão de quem é Jesus para nós? Jesus é a vida eterna. E quem crê nele crê, tem vida eterna. E quem nele crê passou da morte para a vida eterna. Nós não estamos mais falando de vida aqui. Nós não estamos falando aqui agora. Nós não estamos falando de 60, 70, 80, 90, 100 anos. Nós estamos falando de vida eterna. O que Jesus nos deu é vida eterna. É inigualável. É a melhor coisa desse mundo. Não tem absolutamente nada nesse mundo que se iguala a essa notícia, a esse presente que Jesus nos dá, que é a vida eterna. 2017 aqui, ó, agosto de 2017. É os 1000 anos, super interessante. O PhD, né, o doutor em biologia, Aubrey, defende que logo teremos a tecnologia necessária para acabar com o envelhecimento. Acabar com o envelhecimento. E daí nós vamos viver até os 1000 anos. Nossa, que boa notícia, né? Nós vamos viver até os 1000 anos. Que ótima notícia! O que nós não daríamos para viver até os 1000 anos? Já pensou, né? O que não daríamos para viver até os 1000 anos? Pessoal, agora vejam, isso aqui ainda é quase uma fake news, né? Porque não sei se algum dia a gente vai chegar lá, né? Viver até os 1000 anos seria uma volta lá à era antes Noé, né? Antes de Noé. Mas a gente poderia dizer, nossa, que boa notícia. E isso é um alarde no mundo inteiro, é super interessante, falando, um PhD, um doutor falando que pode ser que a gente viva até os 1000 anos. E isso é notícia para o mundo inteiro, que nós podemos viver o que Jesus nos deu. Não é 1000 anos. Jesus nos deu vida eterna. Eterna. Tem gente pagando milhões para criogenia, né? Se congelar. Paga milhões com uma esperança de vida, com uma esperança de uma evolução da tecnologia que futuramente podem voltar à vida, então se congelam para poder voltar à vida depois e pagam milhões por isso. Quanto nós estamos... E essa notícia? Jesus nos deu vida eterna. Quanto nós estamos dispostos a pagar por isso? E isso é verdade. E Jesus já fez isso.
a vida se manifestou, a vida veio ao mundo e a vida deu a sua vida por nós, nos dando vida e vida eterna. A melhor presente. Isso é... O que nós vamos fazer com isso? Essa é a questão. O que nós fazemos com isso? Primeiro nos alegramos, isso é alegria. Quem crê em Jesus passou da morte para a vida, e nós já passamos da morte para a vida, e vida eterna. Não estamos mais falando desse mundo. Não estamos mais falando dessa vida passageira aqui. Aqui nós somos passageiros. Estamos falando de vida eterna, isso alegra o nosso coração, uma alegria que nada pode tirar. Diz o Castelo Forte, né? Se vierem roubar os bens, vida, o lar, que tudo se vá. Proveito não lhes dá. O céu é nossa herança. Podem roubar os bens, o lar, podem roubar até a vida, podem roubar minha vida, podem roubar até essa minha vidinha aqui de 100 anos. Mas não podem roubar a alegria que o Senhor me dá, que é a vida eterna. Essa ninguém pode me tirar, essa ninguém pode me roubar. Isso é uma alegria, isso é a paz no fundo da alma, isso é uma esperança que transcende qualquer outra coisa, nos dá alegria perpétua, né? Então, alegria, agradecimento, gratidão, porque nada disso, essa vida eterna não está em nós, está em Jesus, e em quem está em Jesus tem a vida eterna. Então, alegria, agradecimento, gratidão, louvor a Deus, serviço, nos colocar a serviço de Deus, né? Nós temos a vida eterna, nós recebemos o melhor presente deste mundo, presente que dinheiro nenhum é capaz de comprar, presente da vida eterna. João trabalha os opostos, tanto no Evangelho quanto nessas cartas, João trabalha opostos. E os opostos aqui é luz e trevas, nós vamos ver isso no próximo estudo, mas os opostos aqui, neste momento aqui, é uma questão de vida ou morte. Uma questão de vida ou morte. A gente costuma dizer isso, mas a gente diz isso, é uma questão de vida ou morte. Nossa, pode morrer. É uma questão de vida ou morte. Essa pessoa está correndo risco de vida. Pessoal, todos estão correndo risco de vida. Na verdade, todos estão correndo risco de morte, né? Não de vida. Risco de vida é bom. Todos estão correndo risco de morte eterna. É uma questão de vida e morte eterna. Jesus é a vida eterna. E no final, só há 2 destinos: céu e inferno. Vida ou morte. É uma questão de vida ou morte. E Jesus, e isso João está frisando. João de certa forma, João é bem direto. E esses opostos os colocam diante dessa realidade que nem sempre a gente pensa. É vida ou morte. O final deste mundo é vida ou morte. É uma questão de vida ou morte. O final desse mundo é céu ou inferno. Não há outra. Não há outra opção. Não há uma opção intermediária. Tem até uma música que diz, né? Vida ou morte, qual vais aceitar? Meu amigo, hoje tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? É uma questão de vida ou morte. Em Jesus, há vida, há salvação. Sem Jesus, há morte, morte eterna e inferno. Não digo isso com alegria, mas essa frase que hoje costuma se usar, né? É simples assim. É simples assim. Vida
ou morte. A vida já veio ao mundo, a vida se manifestou. O Senhor da existência se fez carne, habitou entre nós, pagou por todos os nossos pecados e nele há vida. E quem nele crer tem vida, vida eterna. Quem nele crer passou da morte para a vida eterna. Novamente, como acontece no Apocalipse, João não escreve de modo linear, não é uma linha reta, mas circular. No Apocalipse, eu já mostrei isso, que no Apocalipse, João pega os 7 selos, no 7º selo ele introduz as 7 trombetas. E na 7ª trombeta ele já introduz o próximo assunto. Ele vai um espiral, né? Ele vai até o 6º selo, no 7º selo ele introduz as trombetas, na 7ª trombeta ele introduz outro assunto, ele vai tipo num espiral. E isso se nota também nas cartas de João. Essa carta aqui, para muitos não gostam de chamar ela de uma carta, porque preferem encarar ela como um sermão, como uma mensagem. E nessa mensagem, João tem alguns temas principais, e João fica indo, ele começa esse tema, né, e daqui a pouco ele vai para outro tema, e depois ele volta para esse tema de novo, e desenvolve mais um pouco, depois ele volta de novo. Alguns dizem até que a gente deveria ler essa primeira carta de João como parágrafo a parágrafo, porque cada parágrafo, às vezes, João está falando, ele pula para outro assunto e depois volta de novo, mas é sempre um espiral, né? Ele vai, e daí volta, daí vai, volta para o mesmo assunto e tal. Por que eu estou dizendo isso do espiral? Porque vejam como isso é importante para João, como ele volta para esse assunto da vida eterna, é um dos assuntos temas aqui. 1 João 2, ele toca nisso no capítulo 1, versículo 1 até 4. 2:25, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Qual é a promessa? A vida eterna. Capítulo 5, versículo 11 a 13, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Jesus, a vida se manifestou. Jesus, o Filho de Deus, é a vida, e quem crê nele, a vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Por isso, pessoal, é uma questão de vida ou morte, de crer em Jesus ou não crer. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Quem crê, a vocês que creem, quem crê no Filho, tem a vida. A vocês que creem, saibam que têm a vida eterna. Nós que cremos já passamos da morte para a vida eterna. Novamente, versículo 20, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, e este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Vamos ver um pouco do Evangelho de João. Vejam como essa vida, né? Essa questão de Jesus ser a vida manifestada também aparece no Evangelho. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem come deste pão, Jesus tem vida e vida eterna. Quem bebe desta água tem vida, né? É a água da vida, eu sou a água da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Sempre de novo, vida. Jesus é a vida que foi manifestada na terra. E quem nele crê, quem está nele, quem come dele, quem bebe dele, né? Tem a vida. A vida eterna. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida, faltou aqui, a vida eterna.
E João 5,24, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Meus irmãos, nós já passamos da morte para a vida eterna, graças a Jesus. Não por nós, não está em nós, está em Jesus. E quando nós estamos em Jesus, quando nós comemos do pão da vida, quando nós estamos bebendo da água da vida, quando nós estamos em Cristo, nós temos o que Cristo nos dá, vida eterna. Mas nós já passamos da morte para a vida eterna. Essa herança já é nossa. Nós já somos filhos da eternidade, já somos herdeiros da vida eterna. E nós vivemos nessa alegria, dessa herança, de termos comido da árvore da vida. Nós já comemos da árvore da vida, que é Jesus. Jesus é a vida eterna. Agora o que eu vou fazer com isso, né? Eu já falei, vamos nos alegrar, vamos agradecer, vamos louvar a Deus, vamos servir a Deus com alegria, porque Ele nos deu a melhor coisa da vida, a melhor coisa da eternidade, né? A melhor coisa do mundo, que é a vida eterna. Já temos isso, Jesus nos deu gratuitamente, né? Mas o que nós vamos fazer? Compartilhar também. Vejam como termina os últimos 2 versículos do texto. João diz assim: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Então, nós lhes proclamamos tudo isso, o que vimos, ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Agora, quando é que escrevemos essas coisas, para quem? Para vocês, né? Nós lhes proclamamos. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. E quando a alegria vai ser completa? A alegria é completa quando, né, esses, para quem João está proclamando, que vocês tenham comunhão conosco. E ter comunhão conosco significa ter comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo, como nós temos. Então, a alegria completa é quando a gente vê outras pessoas também em comunhão com o Pai, com o Filho e conosco, e tendo essa mesma esperança, e tendo essa mesma alegria, desfrutando da vida eterna em Jesus Cristo e jubilando com a salvação. E por isso nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos. E pessoal, não é porque nós não somos testemunhas oculares, porque nós não vimos Jesus face a face, nós temos isso no nosso coração, nós temos convicção disso. Jesus já tocou a nossa vida. E nós temos convicção disso. Nós somos testemunhas, as testemunhas de Jesus hoje, né? Nós proclamamos ao mundo hoje. Proclamamos o que é ao mundo hoje? A vida eterna. Quem pode oferecer isso? Nós temos vida eterna. E nós podemos e queremos proclamar ao mundo a vida eterna. E proclamar aqueles que estão nas trevas ainda, aqueles que estão na morte. A árvore da vida, que há vida eterna, não é vida para 1000 anos, não, é vida eterna. A vida já se manifestou e a vida eterna é Jesus, e essa vida eterna é gratuita a todos aqueles que creem, e nós proclamamos, e a nossa alegria vai ser completa quando a gente tiver os nossos parentes, os nossos amigos, aqueles que ainda não têm vida eterna, quando a gente vê eles bebendo, comendo do pão da vida, bebendo da água da vida, jubilando, porque também tem a vida eterna, né? Gratos a Deus, e a alegria é completa. E então nós compartilhamos, né? Nós falamos daquilo que vimos e ouvimos, e falamos da árvore da vida eterna que há em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Gratidão, louvor, serviço, testemunho, proclamação ao mundo da vida eterna.
Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Tu nos deste vida. E quando nós falamos isso, Senhor, muitas vezes as pessoas pensam em vida, pensam em cura das suas doenças, pensam em vida melhor porque estão na pobreza, pensam na vida aqui nesse mundo, em melhorar a vida aqui nesse mundo, mas é muito mais do que isso. Tu nos deste vida eterna. Não vida passageira, não vida para mais 50, 70, 80, 90, 100, mas vida eterna. Uma vida que dura para sempre. Uma vida que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquela vida nos novos céus e nova terra, onde Tu enxugarás os nossos olhos toda lágrima, onde não haverá mais dor nem tristeza, não haverá mais pranto, lágrimas, porque essas coisas passaram, eis que se fizeram novas, diz Apocalipse, novos céus e nova terra, onde habita a perfeição. Essa é a vida que Tu nos conquistaste, a vida eterna. Melhor coisa, melhor presente já recebido, não há nenhuma notícia nesse mundo, não há nenhum presente nesse mundo, não há nada nesse mundo que se compare ao que Tu nos deste, gratuitamente, com a Tua vida, com o Teu sacrifício na cruz, para nos conquistar a vida eterna. Obrigado, Senhor, por nos dares, obrigado por ser gratuito, porque jamais conseguiríamos pagar. Queremos Te louvar eternamente por isso, Te louvamos, agradecemos, adoramos, Te servimos com tudo que somos e temos e queremos proclamar esta vida a todos aqueles que ainda estão na morte, que ainda estão nas trevas, que ainda não têm esta alegria da vida eterna que nós temos. Abençoa-nos, continua, Senhor, abençoando a nossa vida e fazendo da nossa vida uma bênção também neste mundo, que Tu nos tornes instrumentos de salvação, instrumentos que levam a vida que Tu nos deste, a vida eterna, aos que estão ao nosso redor, vasos de bênção ao mundo. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.